Boa tarde. Semana passada eu não pude dar aula síncrona, né? Mas eu vou. Aí essa semana daí dá para compensar. Eu vou continuar então da semana retrasada. Daí eu já coloquei então da semana retrasada e da primeira semana as atividades síncronas lá no Moodle. Sorte que deu para colocar as atividades que eu já tinha gravado, né? Porque da outra turma teve atividade que eu perdi pelo software que eu utilizo para gravação, que é o Ocam. Daí eu perdi, mas isso é devido às atividades síncronas que às vezes ocorre isso, né? Às vezes tem gravação aqui que está gravando e tem alguns problemas que podem ocorrer e a gente pode perder a gravação. Então, se a gente está gravando aqui, e dependendo do software que a gente utiliza ou do modo de gravação que a gente está fazendo, e a gravação interrompida, ou a atividade síncrona que a gente está fazendo aqui em streaming, né? Aí ela é interrompida aqui, cai a energia, ou dá um gap de energia, a gente perde essa gravação aqui até o momento que a gente está fazendo. Então, se acaba a energia aqui, ou dá uma queda de energia aqui, onde está ligado o computador, que eu estou fazendo a gravação da atividade síncrona, aí eu perco a gravação até esse momento que eu estou fazendo. Ou dá uma queda de energia aqui e o computador pega e para, ele dá um reset. Aí eu perco, geralmente eu perco a gravação até esse momento aqui em que o computador está gravando. Então, isso daqui vai ser perdido. Isso aconteceu na atividade síncrona de lógica reconfigurável da semana retrasada da outra turma, da turma do curso de Engenharia de Controle e Automação. Daí eu perdi essa gravação da aula síncrona, da atividade síncrona deles, né? Só que foi um problema no software daí que eu estava utilizando, que é o Ocam. Ele chegou e parou de repente, é um bug que ele tem, né? Então foi do software. Aí pode acontecer com outros daí, de outras maneiras, né? Pode ocorrer, geralmente o que tem é isso daí, é um problema na rede elétrica da cidade, ou da casa, ou aqui do condomínio, aí dá isso. Pega, cai a energia elétrica por alguma coisa aí, né? Aí ele dá uma instabilidade na rede elétrica, né? Ela ultrapassa a faixa de operação dela, né? Então ela opera aqui em 127 volts. Só que daí ele tem uma faixa que ele tem que se manter dentro desses 127 volts, né? Que é óbvio que ele não se mantém em 127 volts exatos, né? Então ele fica variando lá entre, por exemplo, 125 a 130 volts, valor eficaz, né? De 125 a uns 130 volts, mais ou menos. Aí ele tem uma faixa de segurança para operar. Então vai lá entre uns 120 a uns 135 volts de operação, valor eficaz, né? Então, 135 volts o máximo, a uns 120 volts que a concessionária, que é a Copel, tem que garantir a faixa de operação. Então, se ele cai abaixo de uns 120 volts, daí o meu equipamento aqui ele pode garantir que ele funciona. Quer dizer, que o computador vai continuar gravando aqui a atividade síncrona, que ele vai continuar funcionando. Mais abaixo daí desse valor de tensão, aí a fonte do meu computador pode ser que ela não funcione mais, não deixe o computador mais funcionando. Aí meu HD para de funcionar, aí para de funcionar a fonte, para de funcionar a unidade de DVD aqui, para de funcionar a internet, para de funcionar tudo. O processador, né? Daí ele dá um reset, aí dando o reset, volta a reinicializar tudo, né? Daí o arquivo de gravação aqui da aula da atividade síncrona, daí ele para de ser gravado, ele não é finalizado, ele não sendo finalizado, ele perde o cabeçalho dele, né? Então ele perde as informações do vídeo, daí do arquivo de vídeo, que é MP4 dele, e ele não tem mais como saber o que estava sendo gravado, o que tem naquele arquivo, né? Então ele não sabe que resolução aquele arquivo tem, que formato ele vai ter, que duração ele tem, qual é a compressão dele, a taxa de dados que ele vai ter, né? Então ele perde a referência dele. Daí eu tenho que arranjar um software para recuperar ele, um outro arquivo parecido com ele para tentar a recuperação dele, né?
Aí tem que tentar dar os meios daí para recuperar ele, ou se não, fazer outro, né? Mas como a atividade é gravada, ao vivo, né? Então, às vezes, não dá para recuperar, para regravar, né? Porque daí tem as dúvidas daí durante a aula lá que é passada, né? Então não dá para regravar, né? Então tem que fazer as informações outra vez gravadas na aula, né? Tem que passar outra vez em outro arquivo, gravar outra vez, ou senão perde a aula, né? É perdida a aula geralmente, né? Aí se não der para recuperar, né? Para recuperar tem que arranjar uns softwares aí para recuperação, né? Geralmente se perde. Então tem essas inconveniências aí na gravação dessas atividades síncronas. Então pode às vezes ocorrer isso, né? Aí daqui eu estou tentando gravar com o Google Meet, né? E com esse software Ocam, dos dois ao mesmo tempo, né? Aí se der certo a gravação, eu mantenho um dos dois daí e o outro eu descarto, para não ter os dois arquivos gravados, né? Daí eu coloco um dos dois daí no Moodle. Aí o link do Moodle é para o YouTube, né? O link que é colocado no Moodle é colocado o link das atividades assíncronas, mas é síncronas, quer dizer, é um link para o YouTube. Das atividades assíncronas também, né? O link das videoaulas é um link para o YouTube. Aí é feito o upload aqui que eu tenho para o YouTube. Então, que são esses links aqui. Fora isso, também, às vezes, tem alguma edição que pode ser feita, né? Porque tem alguns avisos aqui, umas janelinhas que abrem aqui embaixo de aviso, e tem outras janelas que às vezes abrem também que interferem nas gravações, né? Daí tem, às vezes, que editar e retirar elas, né? E tem algumas interferências externas também que tem aqui, aí tem que editar o vídeo, e às vezes não dá tempo de editar, então não dá tempo de colocar aqui, né? Então estão os links ali, daí dessa aula também eu vou colocar aqui depois, né? Depois que for finalizada. Na última aula eu parei avisando a vocês sobre a aula do dia 23, falando sobre as avaliações sobre o ISE. Eu estava explicando que o ISE Design Suite, ele, ele as atividades síncronas, elas foram colocadas aqui, na aula 1. É que aqui está mais ou menos dividido. Eu coloquei aqui como aulas as atividades síncronas. O conteúdo da disciplina, eu coloquei como aulas aqui. É que quando veio essas atividades ADNP, as atividades ou APNP, né? Atividades práticas não presenciais, a gente não sabia como é que ia dividir o conteúdo daí das atividades práticas não presenciais para vocês, né? Daí eles falaram que ia ter que ser dividido pelo menos em 7 semanas. Daí eu coloquei aqui essas semanas em aula, né? Então, na realidade, deviam ser semanas aqui. Mas eu vi que eram atividades assíncronas também, né? Essas semanas. Mas também não é em semana certinho que fica aqui, né? Isso daqui é conteúdo assíncrono também, então vocês podem ver a hora que vocês quiserem. E também fica disponível aqui online, né? Então vocês podem ver agora, durante o semestre, ou depois também que passar o semestre, né? Então tanto faz. Então aqui não são aulas, seriam conteúdos, né, da disciplina. Então não são bem aulas, né? Aqui seria uma sequência para vocês verem esse conteúdo. Então a aula aqui que vocês fazem, que eu enumerei aqui, seria a ordem que vocês têm para verem aqui o conteúdo da disciplina, né? Então vocês têm que ver nessa ordem aqui, aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5, 6 e 7. Só que para as avaliações que vocês têm aqui, vocês têm principalmente da aula 1, aula 2 e depois da aula 6. Por isso que eu coloquei aqui esses conteúdos aqui principalmente, aula 1, aula 2 e aula 6.
Aí o restante eu estou complementando aqui porque eu não terminei ainda, né? Que são as videoaulas, daí eu tenho que ir colocando. Esse conteúdo aqui que eu estou colocando no Moodle, eles são das videoaulas. Ele está mais demorado, por isso que eu não complementei ainda, que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que... Tem alguns que estão prontos, mas eu não editei ainda. Tem que revisar e editar. Nesse meu link aqui da página pessoal tem a parte que é teórica, que está pronta. Aqui tem a parte teórica que está pronta, está em PDF, em apostilas, né, em PDF. E aqui eu vou colocar nos links para o YouTube em videoaula. Então aqui é mais para videoaula, né? Esses links aqui, ó, para videoaula. Aí o complemento dessas videoaulas está aqui, que são arquivos para o ISE. Eu estava comentando na última aula do dia 23. O ISE é o EDA, uma ferramenta de EDA que é Electronic Design Automation. A Electronic Design Automation quer dizer que é a automação do design eletrônico, que é o que é visto e a finalidade da lógica reconfigurável, que é reconfigurar sistemas digitais. Então, você pode fazer um sistema digital reconfigurável. Então, os dispositivos de lógica reconfigurável, que é o que a lógica reconfigurável estuda, o que a gente vê aqui em lógica reconfigurável, principalmente é o estudo de dispositivos de lógica reconfigurável. Esses dispositivos de lógica reconfigurável permitem implementação de sistemas digitais. Então, esses sistemas digitais permitem que você faça o design deles. Então, você vê o design de sistemas digitais em lógica reconfigurável. Porque os dispositivos de lógica reconfigurável permitem, daí, o design de sistemas digitais. Então, essas ferramentas de EDA aqui, da automação do design eletrônico, permitem que você faça o design de sistemas digitais nelas. E elas fazem o quê? Elas são parecidas com softwares de simulação de circuitos eletrônicos digitais. Só que, como elas são feitas para o design de circuito eletrônico digital, elas não fazem só a simulação, elas são parecidas, bem parecidas assim, quando você vai manusear elas, com o sistema de simulação de software, com software de simulação de sistema digital, de circuito digital. Só que elas não simulam somente, elas implementam também o circuito digital. Mas como é que elas vão implementar? Se elas são uma ferramenta, elas são um software. Elas são um software para circuito digital. Igual o software de simulação, né? Se ele é um software, ele é um programa de computador, como é que ele vai implementar o circuito digital? Ele implementa num dispositivo de lógica reconfigurável. Estes dispositivos de lógica reconfigurável, eles são os FPGAs ou CPLDs. FPGA é o Field Programmable Logic Array e CPLD é Complex Programmable Logic Device. CPLD, Complex Programmable Logic Device, né? Ou dispositivo complexo de lógica programável, e FPGA é Field Programmable Logic Array, né? Ou matriz programável de lógica, de portas lógicas em campo. Quer dizer que você pode programar portas lógicas nela, é uma matriz de portas lógicas programáveis em campo. Em campo quer dizer que você pode programar ela sem retirar ela do circuito. É um ICSP, In Circuit Programmable Serial Programming. É um circuito integrado programável serial, né? Você não precisa retirar ele da placa de circuito impresso para programar. Então, o circuito integrado programável na placa de circuito impresso, o FPGA.
Só que nos dois, no CPLD e no FPGA, você pode pegar e implementar o circuito integrado, o circuito digital, quer dizer, o circuito integrado não, eles são circuitos integrados em que você pode implementar o circuito digital neles. A diferença para os ICSPs é que geralmente o ICSP ele se refere a microprocessador. Microprocessador é programável, quer dizer, você tem que colocar um programa nele, essa é a diferença para o programável. O programável para FPGA e CPLD é que você faz o circuito integrado neles. Você faz, quer dizer, o circuito integrado, olha só. Você faz o circuito digital neles. Então você implementa a arquitetura do circuito digital neles. Então você monta o circuito digital neles daí. Então nesses softwares aqui, tipo o ISE, que vocês vão mexer, que é o software de EDA, você monta o circuitinho digital como se você fizesse o diagrama esquemático para simulação do circuito digital nele. Só que ao invés de simular, você está montando o circuito digital, o diagrama esquemático do circuito digital, para ser implementado daí num dispositivo de lógica reconfigurável. Isso quer dizer EDA, Electronic Design Automation. Ele automaticamente vai montar a lógica de reconfiguração, a configuração lógica do circuito integrado digital para você no dispositivo de lógica reconfigurável, que é o CPLD ou o FPGA. Daí vai colocar isso para você lá nas portas lógicas configuráveis do dispositivo de lógica reconfigurável. Aí, no caso, a gente vai utilizar um FPGA naquela plaquinha Nexus 3, que é escrita aqui, ó, nessa videoaula aqui, nessa atividade assíncrona aqui, requisitos para as APNPs. E aqui também ele fala, e aqui também vai falar sobre esse FPGA, né? No Floor Planning, Plan Ahead. Aqui ele fala sobre o FPGA e a tecnologia que ele utiliza das portas lógicas programáveis para esse FPGA. Esse EDA, ISE, Xilinx ISE Design Suite. Esse Floor Planning Plan Ahead. Aí esse Floor Planning, quer dizer, floor quer dizer que é chão, né? Planning. Chão quer dizer que ele tem a pastilha de circuito integrado, ela é projetada aí, floor, quer dizer que você tem a pastilha, e geralmente eles fazem a pastilha e o circuito integrado na superfície da pastilha, né? Você tem o chip, que é feito no wafer. Então, aquele wafer é a pastilha que eles pegam de silício, né, ou germânio ali, e fazem na superfície daquela pastilha, daquela pastilha de silício ou germânio, fazem em cima daquela superfície ali diversos circuitos integrados. Então, em cima dessa superfície ali, eles chamam isso daqui de floor, ou chão, né? Eles falam superfície ali, né? Então, é o planejamento da superfície ali, do circuito que você vai fazer, das portas lógicas ali, que seriam justamente o seu circuito. Como é uma ferramenta de EDA, Automation Design Electronic, ele vai fazer muita coisa automaticamente para vocês. Por isso que eu pedi para vocês aqui em cima, na avaliação, na entrega via Moodle dos 6 arquivos aqui, ó, só entregar 6 arquivos. 5 VHD e 1 UCF na primeira avaliação. E na segunda avaliação, entregar só 3 arquivos do código-fonte em linguagem C, da calculadora para o microprocessador Microblaze. Então, do primeiro projeto, só 6 arquivos, e do segundo, só 3 arquivos. Porque como o software ISE Design Suite é uma ferramenta de automação do design eletrônico, ele automaticamente já vai gerar um monte de arquivos e alguns subdiretórios com mais arquivos ainda dentro deles. Então, só de gerar o projeto inicial de vocês, só de gerar os primeiros arquivos do projeto de vocês ali, ele já vai gerar mais de 50 arquivos a mais ainda. Só de gerar o primeiro arquivo que vocês forem fazer para o sistema digital de vocês, o primeiro arquivo para o sistema digital de vocês, ele já vai gerar mais de 50 arquivos a mais também.
Por quê? Porque ele é baseado em projeto, por isso que ele é um design suite, uma suite de design. Ele é baseado no conceito aí dos principais aí softwares que vocês têm baseados em projeto, né, que é o IDE, né, que é Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado. Então, ele é baseado em projeto, então ele faz baseado em projeto de equipes, né, geralmente que você tem. Então, ele pensa assim, né, você vai desenvolver um projeto, então esse teu projeto que você vai fazer é um projeto para lógica reconfigurável, por quê? Porque ele é das Xilinx. Então, se é em lógica reconfigurável, então você pode fazer um projeto, por exemplo, em uma equipe de profissionais aí de sistemas digitais. Então, você vai fazer um projeto, por exemplo, sistema embarcado, mas esse teu projeto aí pode estar envolvendo uma equipe aí que vai trabalhar em um local, pode trabalhar em um país, uma equipe de uma empresa, uma equipe de outra empresa, pode ser um projeto aí complexo, que vai fazer, por exemplo, um projeto para um carro autônomo. Aí uma equipe faz o projeto para o sistema de direção do carro, para o sistema de sensoriamento remoto do carro, outro para o sistema de visão infravermelha do carro, outro para o sistema de radar do carro, né? Outro para o sistema de direção do carro, outro para o sistema de inteligência artificial do carro, outro para o sistema de integração mecânica do carro, outro para o sistema de segurança do carro e assim por diante. Então você tem várias equipes trabalhando juntas, né? Então esse software aqui, ele como é de automação do design eletrônico, ele já verifica diversas alternativas e diversas opções daí para gerar arquivos para auxiliar tudo isso ou todas as possibilidades que ele tem para gerar informações sobre o que você vai utilizar para o teu sistema digital para esse projeto que você vai fazer. Se você escolher daí utilizar os sistemas das Xilinx, por exemplo, utilizar FPGA das Xilinx. As Xilinx, por exemplo, inclusive nesse exemplo, as Xilinx têm uma linha de FPGAs dele, ou dispositivos de lógica reconfigurável, que são para a linha automotiva, que é para ser utilizada para a linha automotiva. Até também para a linha militar também eles têm FPGAs que são específicos para a linha militar aeroespacial e para a linha também de uso mais robusto, que eles falam, que é para a linha militar e aeroespacial também. Por que isso? É linha militar e aeroespacial. Linha militar e aeroespacial é de uso restrito, então eles não vendem para a área comercial. Então, para a gente, assim, que é para uso em universidade, só se tiver autorização do governo, autorização das Forças Armadas. Por quê? Porque daí eles não podem vender assim para a gente, a não ser se for para fins de pesquisa de Forças Armadas, de segurança nacional, né? Por quê? Porque daí já vai ser utilizado, tipo assim, para questão de segurança nacional, para ter, assim, alguma coisa tipo de interceptação de radar, de satélite, de míssil, para interceptar foguete, né? Alguma coisa desse tipo, né? A questão de interceptar explosivo, né? Questão de verificar raio-x, né? De segurança de fronteira e assim por diante. E aí são dispositivos que são mais robustos, né? Então, por exemplo, se a gente pode chegar e comprar via site direto com o fabricante das Xilinx um FPGA em que ele vai suportar a operação dele em temperaturas de 0 graus Celsius até 80 graus Celsius, esses outros FPGAs que são para uso específico em tecnologia aeroespacial ou militar, eles vão ser o mesmo FPGA, o mesmo, com as mesmas características, com as mesmas capacidades funcionais, né? Só que ele vai ser muito mais robusto.
ele vai servir, por exemplo, para funcionar em menos 50 graus Celsius até mais de 100 graus Celsius, ao invés de funcionar a 0 graus Celsius até 80 graus Celsius. Então, esse é da linha militar e aeroespacial. Tem também os tolerantes à radiação, também, né? Aí esses são mais caros também, né? Para a linha militar e aeroespacial. A aeroespacial também tem outras utilizações, por exemplo, vai ser utilizado para ambiente mais agressivo, né? Esqueci a palavra ali, mas é ambiente mais agressivo que a gente fala. Indústria, né? Às vezes eles têm um ambiente lá que eles vão colocar a utilização em caldeira, ou perto de caldeira, perto de forno, forno de torrefação, perto de caldeira para controle de queima de alguma coisa para ferver água, né? Para gerar energia, perto de caldeira para fornalha, né? Para forno, para caldeiraria, né? E tem também, às vezes, eles têm aplicação para aplicação geotérmica, né? Tem pessoal que vai estudar, às vezes, na área geotécnica, e vai estudar vulcão, né? Aí tem essa aplicação também, né? Eles vão utilizar drones aí e tal para fazer filmagem em alguns locais como esses, e assim por diante, né? Também tem aplicação, às vezes, de ambiente extremo. Eles utilizam, por exemplo, na Petrobras, eles utilizam para robô submarino, para fazer inspeção de solda, ou para fazer solda também. Eles utilizam bastante lá nos poços, né, da Petrobras. Então, para utilidades diversas, né? São as aplicações bem específicas, mas existem e o pessoal também aplica bastante, né? Quer dizer, sempre tem gente nessa área aí, né? Então, o pessoal utiliza bastante isso daí. E não é muito além disso, né? Eu conheço gente que utilizava para isso daí. Por exemplo, a indústria açucareira, né? Das usinas aí, teve gente que trabalhou comigo também e utilizava para isso, né? Para ver o FPGA lá, por exemplo, para mexer em caldeira de usina, né? Na usina de açúcar e álcool. Eles sempre têm que pegar a usina de açúcar e álcool e utilizar em caldeira. Por quê? Porque eles têm que queimar o bagaço da cana-de-açúcar para pegar e utilizar na caldeira lá para ele queimar, para gerar energia para a própria usina. Porque daí a usina se torna autossuficiente e ainda consegue vender energia para concessionária de energia elétrica da região em que está a usina, né? De tanto bagaço de cana-de-açúcar que eles produzem. Porque daí o bagaço daí eles usam para virar ração para gado, né? Ração para gado, e ainda sobra muito bagaço ainda para eles queimarem para conseguir sustentar a usina, para gerar energia elétrica, para sustentar a usina e ainda vender essa energia elétrica com bagaço de cana-de-açúcar. Então eles utilizam para isso também, e também para a parte de mistura, né? Para gerar o álcool lá e para gerar o açúcar, né? Mistura lá para fazer lá a fermentação para gerar o açúcar e o álcool, né? Então, essa parte de utilização dos FPGAs e na geração do Electronic Design Automation, que eu estava comentando aqui, como ele vai gerar muitos desses arquivos aqui, e ele gera bastante desses arquivos devido a isso daí, pelo trabalho nas equipes, e como ele não sabe para que você vai, ou com que você está trabalhando, se é uma equipe grande ou pequena, o que você vai utilizar, muitos desses arquivos aqui são para diversos tipos de sistemas e para diversos tipos de projeto, para diversos tipos de equipes de projetos, né? Muitos desses arquivos aqui, por exemplo, são para configurações de sistemas. Por exemplo, tem sistemas que é sistema Linux, tem sistema que é sistema Windows. Tanto que tem versão desses ILIX aqui, que é para sistema Linux, para sistema Windows. Então, ele gera relatórios para sistema Linux, para sistema Windows, que são os reports que ele fala,
e gera também arquivos de configuração para o sistema Windows e para o sistema Linux. Esse floor plan que está aqui embaixo é para esse software aqui. Esse é um outro software que está junto desse Design Suite. O Design Suite, o suite aqui que ele fala, é um conjunto de programas que vem junto com o Xilinx ISE. Então, o ISE é um software que é o software principal desse conjunto de programas aqui da Xilinx. Então, o suite seria um conjunto de programas. O ISE é o principal, que ele vem. Aí é o ISE Webpack, é o gratuito da Xilinx. Então, o conjunto de programas é o suite da Xilinx, que é gratuito, o Webpack. Então, o suite da Xilinx, que é gratuito. O ISE é o programa principal desse suite. O PlanaRed é o outro que é utilizado junto com o ISE. O PlanaRed, como ele fala aqui, é o planejamento daí, principalmente da pinagem e do hardware, digamos assim, do dispositivo de lógica reconfigurável que você vai utilizar. Esse planejamento é quando você não tem o dispositivo de lógica reconfigurável que você vai utilizar. Então, tipo assim, você tem uma aplicação que você vai fazer. Então, para o engenheiro, especificamente para o engenheiro, vocês como engenheiros que vão ser, vocês têm o quê como função? Como engenheiro, vocês têm que ter, vocês têm que pensar, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês têm que pensar. Aí vocês vão ter um problema pela frente, aí vocês se deparam com esse problema, né? Vocês têm que ter. Aí vocês, creio que muitos de vocês aí, quando vocês pensaram em ser engenheiro, em fazer engenharia, deviam estar pensando assim, né? Pô, eu vou ser engenheiro porque eu quero fazer alguma coisa, né? Que eu quero bolar alguma coisa, ou eu quero solucionar algum problema que existe no mundo aí, né? Ou eu quero inventar alguma coisa, ou bolar alguma coisa aí para o mundo, né? Da minha contribuição aí para o mundo, né? Ou eu quero fazer alguma coisa aí, né? Quero inventar alguma coisa para o mundo aí, né? Então, geralmente, quando vocês saírem, alguém vai chegar e propor para vocês alguma coisa, ou se vocês forem trabalhar também aí fora, quando vocês se formarem, né? Vão te dar algum problema e vocês vão ter que solucionar isso daí, né? Ou vocês vão se deparar aí com o que vocês querem ajudar para o mundo, né? Que vocês querem se propor aí e vão ter que solucionar isso também, né? Então, isso é uma aplicação que vocês vão ter que ter. É uma palavra mais sofisticada aí, ou uma palavra mais formal, porque vocês vão ter que ter, né? E uma menos formal é o problema que vocês têm. Então, a aplicação seria o problema, né? Então, dessa aplicação que vocês têm, aí vocês bolam a solução e vocês verificam dessa solução aí que vocês vão ter que ter uma plataforma para bolar nela. Então, o que eu estava falando lá, por exemplo, futuramente, e agora vocês já têm aí um problema que vocês têm dos carros aí, que eu estava falando agora há pouco, aí dos carros que são autônomos, né? Aí vocês já estão vendo que está começando a ficar viável isso hoje em dia. Antigamente, não era mais viável, né? Não era viável. Muito antigamente, então, nem sequer pensar, né? E mais antigamente ainda, eles nem pensavam em automóvel ainda, né? Quando o Henry Ford pegou e inventou o automóvel. Aí eles viram, poxa, o automóvel é possível, né? É a invenção, uma das principais invenções da humanidade, né? Aí inventaram o automóvel e agora eles viram que o automóvel a direção autônoma, então, já está bem viável aí futuramente. Então, já tá quase que certeza, né? Ontem eu vi uma mensagem lá que o Elon Musk estava falando ali que ele não pensava que fosse tão difícil assim, né? Mas daí já está tendo bastante concorrência aí, que os caras estão vendo já quem vai ser o primeiro a colocar isso em prática, né? A viabilizar isso comercialmente aí. E já está tendo bastante disputa para isso daí. Mas visando o quê? Solucionar um problema.
E qual que era esse problema aí? Era justamente verificar aquilo ali. Antigamente, vocês tinham o quê? Os táxis. Aí táxi aqui no Brasil era um problema, que era o problema do quê? De locomoção, que é o principal que vocês têm na cidade. Porque ninguém mais aguenta ter, tipo, por exemplo, São Paulo. Nem precisa ser São Paulo, até Londrina, aqui perto de Cornélio Procópio, Curitiba também, não precisa ser nem São Paulo mais, mas está ficando impossível já viver nessas cidades aí, porque você chega, por exemplo, lá já às 4 horas da tarde, você não pode nem sair de carro lá, não pode sair daí de ônibus, aí já não dá nem para sair mais de moto também, aí não tem jeito. Aí no lugar que você está lá, você não pode também sair a pé, né? Como é que você vai sair a pé daí, dependendo do lugar que você está lá? Aí não pode mais daí, numa cidade dessas. Aí você não pode nem sair a pé, aí como é que você faz daí? Você vai viver num lugar que você não pode sair, então? Então fica impossível daí você até viver, né? Então ficou o quê? Você vai morar num lugar que você não pode viver? Então, esse é um dos grandes problemas e qual é a contribuição que você dá, então, para o mundo? Então, você tem que dar a sua contribuição e arranjar daí uma solução para esse problema. Então, é a contribuição que você pode dar para a humanidade. Aí, qual que foi a contribuição? Pegar, arranjar uma solução para isso, que seria o transporte. Daí, mais inteligente para solucionar isso, que seriam os transportes. Daí, a solução para o transporte público urbano, mais inteligente, que seriam as soluções de transporte coletivo, daí, que seria o metrô, transporte individual melhor, transporte inteligente, né? Aí seria o quê? Pegar e melhorar o transporte individual, por exemplo, fazendo o transporte autônomo, ou seja, melhorando e fazendo o transporte melhor e mais barato, como o transporte coletivo. Então eles fizeram o quê? O transporte elétrico, como no caso da Tesla lá, tal. Aí resumindo, daí eles viram que eles podem fazer o transporte elétrico, fica mais barato, porque o que encarece o transporte coletivo é o combustível. Daí aqui no Brasil tem roubo, aí entra no caso das cooperativas lá, sindicalismo, tal, não sei o quê. Daí isso já tá virando isso, tal. Aí entraram na parte de transporte autônomo que tem, que foi resolvido justamente com isso daqui, com o sistema embarcado digital que eles estão colocando, inteligência artificial que entra na parte de processamento também, que cai justamente nisso daqui, melhora em relação à lógica reconfigurável, que eles estão utilizando bastante também nisso. Aí tem bastante trabalho nessa parte aqui, em que eles caem. Então, disso daqui, que eles pesquisam dessa parte aqui, que eles estão utilizando desses softwares bastante. Por isso que eles estão desenvolvendo dessa parte aqui, e estão pegando e fazendo mais softwares dessa área aqui. A Xilinx, ela não é... Ela tem outro software aqui, já outra versão, que eles fizeram do ISE Design Suite. Então, outro suite do ISE, que é o Vivado agora. Aí o Vivado é para os FPGAs, ou os dispositivos de lógica reconfigurável mais moderno. Então, ele é a outra versão do ISE Design Suite, que é outro suite mais moderno. É porque o ISE ele já foi bem fomentado, quer dizer, ele não tem mais o que ser melhorado no ISE. Então ele ficou para os FPGAs que já foram melhorados até acabar a versão deles. Agora, os outros FPGAs que eles têm upgrade ainda, quer dizer, os que têm que passar por recal, agora passaram para o Vivado. Agora acho que é Vivado Design Suite também. Então passou para esse Vivado. Então esse Vivado ainda tem a atualização dele, que é a versão mais moderna daí,
do Xilinx. Só que esse Vivado daí, ele tem atualização constante daí. O ISE não tem mais daí. Porque daí acabou as atualizações dele, porque ele já está correto daí, a última versão dele daí, né? Que eu acho que é a 14. Então ele já está correto da versão dele aqui, que é a última 14, né? Aí acabou a versão dele. Só que como para o Windows continuou sendo atualizado a partir do Windows 7, então ele acabou sendo a versão dele, a última dele do ISE Design Suite para o Windows 7. Então ele foi feito, acabou a versão dele, que foi a última correta, para o Windows 7. Mas o Windows 10 acabou sendo atualizado ainda. Tanto é que agora tem o Windows 11 também, né? Então acabou sendo para o Windows 7 daí o ISE, né? Então o Windows pode continuar atualizando, que o ISE também não, né? Agora o Vivado não. Só que o Vivado daí não é também para os FPGAs que foram feitos para o ISE. Então, o Vivado é para os FPGAs novos que ainda carece também de atualização também, e de correção também, né? Então, que foram feitos. Por isso que esse ISE tem outros softwares também, como esse PlanaRed, e esse PlanaRed aqui, ele é feito para os FPGAs daí, ou para o hardware que você tem que planejar para os sistemas que você tem que ver de acordo com a aplicação que você vai fazer. Então, você verifica a aplicação, como, por exemplo, você vê um problema desses. Pô, eu tenho que fazer, então, um carro autônomo. Então, você verifica, o que eu vou precisar daí para o meu carro ali? Putz, eu vou precisar de um FPGA com essa capacidade. Então, você vem nesse software de PlanaRed, que é o planejamento daí do floor planning, você coloca o teu FPGA aqui nesse software e verifica se o teu sistema digital vai satisfazer daí as pinagens, os periféricos que você vai colocar na tua placa de circuito impresso e nesse teu sistema daí da tua aplicação. Então, você vê lá, pô, o meu sistema autônomo do meu carro ali, o meu carro ali que vai ter a direção autônoma, vai precisar de tal periférico, vai precisar dessa câmera de visão remota aqui, de visão artificial, vai precisar desse sistema infravermelho, vai precisar dessa câmera de direção aqui, vai precisar desse sonar aqui, vai precisar de mais desse laser aqui, vai precisar de mais um sistema de aquisição de dados aqui, vai precisar de mais desse GPS aqui, vai precisar de mais outro sistema aqui, pronto, né? Aí você vê esses periféricos aqui, vê se tem entrada suficiente, vai precisar de mais conexão para a internet, vai precisar de mais 5G, vai precisar de mais outro tipo de conexão aqui de dados, né? E assim por diante. Daí você vê se ele satisfaz tudo no hardware aqui de conexão com o chip do FPGA, dispositivo de loja reconfigurável, coloca nesse PlanaRed. Aí antes de fazer o design do teu circuito digital em diagrama esquemático ou em VHDL no ISE, você passa por esse PlanaRed, vê a pinagem do dispositivo de lógica reconfigurável aqui. Aí depois que for feito aqui e arranjou o tipo de dispositivo de lógica reconfigurável que você quer, aí você passa para o ISE. Mas antes de passar pelo ISE, você passa por esse PlanaRed aqui. Como a gente já tem o nosso sistema embarcado ou nossa placa de circuito impresso que a gente vai mexer, geralmente hoje em dia quem faz pesquisa ou quem faz experimento igual a gente aqui, que já tem tudo pronto, a gente vem direto no ISE. Quem quer ver a tecnologia que vai ser utilizada, se vai ser mais rápido o processamento do circuito, se dá para quantos circuitos a gente pode colocar em processamento paralelo no dispositivo de lógica reconfigurável, qual tipo de arquitetura, quais as possibilidades de arquitetura dentro do dispositivo de lógica reconfigurável
que o meu sistema digital pode ser colocado nele, daí eu venho nesse PlanaRed aqui, para verificar nele. Então eu venho nele antes. Então ele seria um outro programa daí que eu posso utilizar, que eu utilizo junto com o ISE. Então eu falo que é uma ferramenta de software que eu tenho junto desse suite aqui do ISE. Aqui nessa introdução à lógica reconfigurável, eu estou colocando aqui, mas é a parte de teoria, tá? Isso daqui é teoria de introdução à lógica reconfigurável. Aqui eu coloquei só um pouco, porque é um rascunho aqui. Ele tem na minha página aqui, nessa minha página pessoal, ele está aqui, ó, introdução à lógica reconfigurável EDAs, tá? Não, acho que está o mesmo aqui. Deixa eu ver se ele tem outro link. É que eu estou passando ele, é de uma apostila que eu tenho de apresentação. Na aula presencial eu apresentava em PowerPoint. Esse link aqui, ó, introdução à lógica reconfigurável, é teoria. De introdução à lógica reconfigurável, explicando essa parte de lógica reconfigurável, o que ela é, a teoria dela. Aí eu estou passando aqui em HTML, para deixar em tópicos aqui, né? Que é a lógica reconfigurável, né? A definição dela, que ela chama lógica configurável, computação reconfigurável, ou lógica programável. É uma arquitetura computacional flexível. Ela junta a reconfiguração de um software com a alta performance de um hardware. Ela tem o processamento de dispositivo reprogramável eletricamente, pré-fabricável e silício. Só que para fazer aqui em HTML, que isso daqui é uma página de internet, né? Eu tenho que pegar uma outra pasta aqui no Moodle e colocar as figuras, tá? Daí eu tenho a aplicação aqui do FPGA. Uma das aplicações que tem da lógica reconfigurável, aqui da teoria, é que existem processadores antigos que não são fabricados mais. Então, um exemplo é que tem o Super Nintendo, ele não é mais fabricado. Daí, como o Super Nintendo eles vendiam bastante, então vendeu bastante, então eles decidiram lançar o Super Nintendo novamente, só que o chip do processador do Super Nintendo, que era o videogame, não é mais fabricado. Saiu de linha, não se fabricam mais o chip do Super Nintendo, que era o videogame, a Nintendo não fabrica mais. Então saiu de linha, não compensa voltar mais a fabricar, porque é muito antigo, era muito simples, né, tal. A fábrica também, acho que nem existe mais, a fábrica que fazia o Super Nintendo, tá? E eles chamam de fundição as fábricas de circuito integrado dele, né? Então eles fizeram o quê? Aí eles começaram a fazer em FPGA, o dispositivo de lógica reconfigurável, o circuito do processador do Super Nintendo. Aí voltaram a fazer também um daqueles consoles, né? Aí eles fazem um console retrô do Super Nintendo e começaram a vender outra vez, tá? É uma das aplicações. Outra aplicação que eles têm é para mineração de criptomoeda, mineração de Bitcoin. Hoje em dia não tem mais mineração de Bitcoin, daí eles fazem mineração de Ethereum. Aí, às vezes, não compensa a mineração de Ethereum. Daí, dependendo do FPGA e da capacidade do FPGA, você minera outras moedas daí, né? Mas daí você troca daí as moedas, é porque você vai minerando a criptomoeda, e dependendo da criptomoeda que você minera, você é pago nessa criptomoeda. Aí você troca essa criptomoeda daí que você minerou, você é pago nela e
Por exemplo, você minera outras criptomoedas, né? Aí você é pago nessa criptomoeda e você troca ela por Bitcoin ou Satoshi, né? Então, essa eu tenho que complementar essa parte e passar essa parte da introdução à lógica reconfigurável que eu passava em aula presencial, da apresentação, para cá e deixar em HTML aqui. Ou pegar essa apresentação que eu colocava na aula presencial e colocar aqui em PDF também, né? Ou deixar ela aqui da apresentação que eu tinha também, que era em PowerPoint. Tem a apostila dela também, né? Colocar aqui, que eu tenho ela em PDF, né? Como eu estava falando aqui, então, desse for planning é essa parte aqui do PlanaRed. Como vocês têm já o sistema embarcado, que vocês vão mexer já pronto, que é a plaquinha Nexus 3, então vocês não precisam mexer muito nesse PlanaRed. Eu comento sobre esse PlanaRed aqui. Como ele está pronto, ele lida também com a pinagem do teu sistema embarcado ou do teu sistema digital na ligação dos sistemas periféricos, que são os circuitos integrados periféricos. Por exemplo, a plaquinha que a gente está mexendo lá tem interface de rede Ethernet. Para você ligar uma interface, ter uma interface física, a interface física é um chipzinho lá de interface de rede Ethernet 10/100. Então você pode ligar ali um cabo de rede Ethernet, aquele azulzinho, de rede Ethernet de 10 megabits a 100 megabits, direto na placa ali. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer uma plaquinha, com aquela plaquinha Nexus 3, um servidorzinho web. Então você pode pegar ali, ela tem também chip de memória, memória RAM e EPROM. Tem memória DRAM, memória SRAM e memória EPROM. Então você pode guardar ali um servidor web. Você pode implementar naquela plaquinha lá uma página de internet ali, fazer um servidorzinho web lá para vender livro, por exemplo. Fazer uma bibliotequinha ali para guardar uns livros lá, uns e-books, né? Ali, ou fazer uma página de internet lá para o servidor web lá, para alguma coisa, né? Aí colocar ali, né? E interligar na rede daí, né? Implantar ali um protocolo TCP/IP ali, uma pilha, um stack TCP/IP, né? Então você pode colocar ali. Então, para essa interface física que você tem desse chip ali, você tem a interligação desses pinos ali, se eu não me engano, são para interface Ethernet ali, são 12 pinos. Eu não me lembro, são os 12 pinos ali, você tem que interligar 12 pinos da FPGA, digitais, né? Então você faz essa interligação e você planeja eles ali nessa pinagem para o ISE, nesse software aqui, PlanaRed, para cá. Nesse PlanaRed também você tem um banco de dados dos FPGAs fornecidos pelo fabricante dele, pela Xilinx, para os FPGAs da Xilinx. Então ele já baixa o banco de dados, a hora que você baixa eles das Xilinx, ele já baixa o banco de dados dos FPGAs e das famílias de FPGAs das Xilinx, FPGAs e CPLDs das Xilinx, ali do PlanaRed. Aí depois você volta para o ISE, aí a hora que você abre o seu projeto no ISE, você dá o nome do projeto, identifica ele, vê aonde você vai salvar o teu projeto, o diretório de projeto, né? Ele se baseia em IDE, no ambiente de desenvolvimento integrado, então geralmente são os projetos que você faz, então você designa um diretório para guardar os arquivos e diretórios do seu projeto. Então ele já vai abrir um assistente para o seu projeto, que você vai escolher o diretório para o seu projeto e vai designar os tipos de FPGA que você tem para o seu projeto. Então pode ser mais de um FPGA.
Porque no seu projeto, do teu sistema digital, você pode pegar e utilizar um FPGA ou mais FPGAs para o teu sistema digital. Então, se você quiser, por exemplo, nesse PlanaRed aqui, você pode designar um projeto ali, ou um sistema digital em que você seja multidispositivo de lógica reconfigurável. Então, você pode ter um sistema que seria não multicore, mas mais ainda, seria um sistema que você teria multidispositivo de lógica reconfigurável. Em um dispositivo de lógica reconfigurável, você pode ter mais de um core de um processador. Aqui para baixo, ó, nesse microprocessador customizável embarcado, no microprocessador Microblaze, por exemplo, esse microprocessador Microblaze, esse arquivo aqui é o arquivo do microprocessador Microblaze em que ele é implementado em VHDL, que é uma linguagem de descrição de hardware. Ele é implementado em VHDL no FPGA, no dispositivo de lógica reconfigurável. Aí esse mesmo arquivo, se quiser no FPGA, eu posso duplicar ele. Ou seja, eu posso colocar no FPGA da Xilinx, que a gente utiliza na plaquinha, 2 arquivos desse. Quer dizer que no FPGA eu posso ter 2 microprocessadores desse no FPGA. Eu só tenho que ver se ele vai ter capacidade para suportar os dois, o FPGA. Mas isso é fácil verificar. Você coloca esses 2 arquivos lá, depois compila eles e vê como é que você vai interligar os dois através do barramento. Então você e ver como é que você vai programar os dois, né? Aí você vê lá, coloca o programa em um, coloca o programa no outro lá e vai trocando, né? Aí você verifica como é que você faz a interligação dos dois ali, como é que você vai fazer o funcionamento dos dois, né? E aí você liga o cristal de clock da plaquinha ali Nexus 3 para os dois e manda ver. E aí você tem o quê? Você vai ter um sistema digital dual core, se você tiver os dois daí, esses 2 arquivos ali no FPGA sendo compilados daí depois no FPGA. Então você tem um dual core. Aí se você quiser daí, você pode pegar e colocar um terceiro arquivo desse também, se tiver a capacidade ali o FPGA suportar na plaquinha. Aí você vai ter um tricore. Aí, se você quiser, você pode colocar 4 arquivos desses aí, se o FPGA suportar. Aí você vai ter o quad-core e assim por diante. Ele tem também na configuração dele aqui, no ISE, como ele é um EDA, ele já configura automaticamente lá o Microblaze. Aí ele tem também suporte a microlinux. Também é sistema operacional microlinux. Então, ele já faz isso automaticamente lá nos assistentes dele. Nos assistentes que ele coloca lá, né? Que ele abre lá. Então, ele faz isso automaticamente. E isso que ele vai gerando mais arquivos também automaticamente no diretório de projeto que vocês criam. Então, tem mais outros softwares além desse PlanaRed nesse suite aqui. Aí, como eu comentei desse software aqui, PlanaRed, os outros softwares também que ele vai abrir, e para cá também, do Microblaze também existe outro software que ele vai utilizar, tá? Para o microprocessador Microblaze. Esse software aqui, ele é explicado mais adiante. Aqui é a explicação da configuração do Microblaze, tá? Esse outro software aqui, ele tem um ícone aqui no formato de um losango.
É o SDK. É o SDK, Software Development Kit. É uma outra ferramenta de desenvolvimento de software também. Opa, deixa eu ver aqui se ela aparece aqui. Eu não aparece muito bem, mas nas ferramentas de software, se você for nos programas do Windows, se você instalou o ISE, ele vai aparecer nas ferramentas lá no Xilinx Design Tools. Você vai no 32-bit Project Navigator. Ele vai aparecer como SDK. No Xilinx Design Tools, quer dizer, ele vai aparecer como Xilinx Software Development Kit, tá? Xilinx Software Development Kit. Aqui não dá para ver ele muito bem, porque aqui o YouTube ele não está rodando direito aqui no compartilhamento, tá? Então esse é o outro software também que é utilizado como esse PlanaRed aqui do Switch, do ISE. E aí ele também vai gerar outros arquivos também dentro do teu diretório de projeto, vai gerar outros subdiretórios, vai gerar mais subdiretórios ainda, e dentro desses subdiretórios vão ter outros subdiretórios ainda com mais arquivos ainda. Então eles vão gerar muitos outros arquivos daí, vão gerar mais arquivos ainda, vão gerar muito mais arquivos ainda. Se vocês instalarem esse switch aqui, com esses outros programas aqui, são as ferramentas para desenvolvimento, como são ferramentas de EDA, Electronic Design Automation, eles vão gerando esses arquivos para vocês, para auxílio no projeto. Nesse diretório de projeto de vocês e nesses subdiretórios aí que eles vão gerando e vão gerando também estes arquivos aí automaticamente. Não é automação que eles falam, né? Automação para gerar essas ferramentas aí, esse auxílio para vocês. Essas ferramentas são ferramentas aí para configuração de outros arquivos e configuração de outros sistemas, para outros programas e para outros diretórios também, para outros arquivos, ferramentas de ajuda. Por exemplo, para o microprocessador aqui, ele tem alguns comandos que você só utiliza aqui para o microprocessador Microblaze, na programação em linguagem C. Por exemplo, essas funções aqui, EXA-IO módulo Discrete Read, você só utiliza na linguagem C para o microprocessador Microblaze. EXA-IO módulo Discrete Read e EXA-IO módulo Discrete Write. Não existe na linguagem C normatizado lá na ANSI, né? Na norma ANSI, a American National Standard Institute. Então, a linguagem C, que é utilizada no padrão internacional, é normatizada pela ANSI. Então, a ANSI C, a CANSI, ela não utiliza essas funções aqui normal da ANSI. É só utilizada em sistemas proprietários. Esse, no caso da Xilinx, é essa função aqui. Então, essa é uma função genérica, criada pela Xilinx. A mesma coisa, esses cabeçalhos aqui, ó, dessas funções.
Exile módulo start, Exile módulo initialize, Exile módulo, né? Esse GPI que foi criado aqui por esses arquivos aqui, ó, xparameters, tá? H, esses header files, exile module.h e assim por diante. Standard I/O é biblioteca própria, já padrão da linguagem C, né? Então, para auxiliar e saber o que são essas funções aqui, são criados também alguns arquivos também, e muitos outros a mais, automaticamente, e por aquele software lá, XSDK, e pelo ISE também. E é criado um monte, muito mais daí. E tem muitos arquivos também desses que você não vai utilizar para nada, e que vão ser criados no diretório de projeto de vocês. Então é por isso que eu peço para vocês aqui, ó, entregar só esses arquivos aqui para avaliação, esses 6 aqui para a primeira avaliação e esses 3 para a segunda, tá? Não mais que isso. Porque se eu não aviso isso, tem gente que vai pegar o diretório inteiro do projeto e vai me enviar. Aí não é isso. Não façam isso. Pegue só esses 6 aqui, ó. Aí, para ver se está certo, vocês podem pegar e gerar eles e compilar, para ver se deu algum erro ou alguma coisa assim. Aí, vocês compilando eles aí em casa, mesmo não tendo a plaquinha, ele gera um arquivo de configuração da placa, que é o arquivo .bit, aqui na primeira avaliação. E aqui você compila, ele gera um arquivo executável do microprocessador Microblaze. O arquivo executável dele, agora eu não lembro qual que é a terminação dele. Executável loadable, ELF, executável loadable file, ELF, o arquivo dele. Então, esses 3 arquivos em linguagem C, ele gera o arquivo ELF. Dentro do diretório é debug dentro dos subdiretórios de projeto do diretório que você criou do microprocessador Microblaze. Aí você tem que dar um nome aqui. Aí se você der um nome de calculadora ou de cálculo, ele vai criar. Daí, tá? Por esse nome daí. Aí dentro desses diretórios para ele. Aí vai ter um diretório lá, debug, ele vai criar um arquivo ELF. Daí. Você deu o nome de calculadora para o teu projeto daí da calculadora, ele vai dar o nome calculadora.elf ali para esse arquivo, que você gerou. Então tem esses 3 arquivos aqui, que são esses arquivos aqui, ó. Tá? Calculadora, num disp, bcd, underline, segue. Aí vai ser o nome do diretório que você criou ali. Daí eu dou como sugestão aqui nos vídeos aqui das aulas assíncronas ali para dar o nome aqui. Se eu não me engano, é o nome calc ou calculadora que eu falo ali, né? E para cá a mesma coisa, é calculadora, eu acho que eu dou o nome lá, ele gera o arquivo também, para a calculadora lá, vai ser o arquivo .bit que ele gera para a configuração do circuito no FPGA, da plaquinha Nexus 3. Então, só enviar isso daqui nos links aqui, ó, esses 6 arquivos aqui nesse link aqui, esses 3 aqui nesse link. Eu indico para vocês da engenharia eletrônica, para quem está cursando a engenharia eletrônica aí se associem
A SB Micro, aqui, ó. A SB Micro é a Sociedade Brasileira de Microeletrônica, aí é bem voltada à engenharia eletrônica. Ela sempre tem informações sobre estágio, sobre pós-graduação, vagas de pós-graduação, bolsas em pós-graduação, né? Vagas de emprego também, pós-graduação, nessa área de microeletrônica específica. E também nessa área de design de circuitos integrados aqui. Aí, se você se tornar um associado, né? Então tem uma lista de discussão da SB Micro, daí você cadastra um e-mail, né? E eles sempre enviam daí informações sobre a SB Micro. Sobre isso daí, né? Vagas daí em pós-graduação, que eles têm daí em Campinas, na Federal do Rio Grande do Sul, tem na UTFPR de Curitiba também, tem um professor que trabalha nessa área de microeletrônica lá, né? Só tem um lá. Pato Branco também tem uma área boa em eletrônica lá, né? A eletrônica de Pato Branco também, da UTFPR de Pato Branco, é boa nessa área também, né? Ali, por exemplo, agora está tendo ali uma live do Prêmio Landel de Moura. Quem ganhou foi o professor Wilhelmus Van Noit. Tá? Está tendo o concurso de teses e dissertações da SB Micro Ceitec. A Ceitec, para quem não sabe, era a fábrica que a gente tinha aqui, estatal de chips, lá no Rio Grande do Sul, lá na região metropolitana de Porto Alegre, mas foi liquidada, acabou de ser liquidada pelo governo, né? Pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. Aí o pessoal que trabalhava lá foi mandado embora. Daí deram as contas para eles, mas eles já foram contratados por outra empresa que veio de fora, né? Aí foi liquidada, acho que eles acabaram vendendo o equipamento de lá, mas eu não sei quem comprou daí, se vai continuar no Brasil, eu não sei a que pé que tá daí quem comprou o equipamento de lá, né? Mas tem vaga daí para outras empresas que fazem design, justamente isso, design de circuito eletrônico, tipo a Synopsys em Belo Horizonte, daí, né? Inclusive tinha algumas vagas que abriram esses dias daí, né? Aqui, por exemplo, aqui do lado aqui, ó, eles aparecem, que aparece por aqui daí, tá? Então, quem tiver interesse aí. Mais alguma dúvida? Ok, então. Agradeço a vocês. Eu vou atualizando. Tá faltando principalmente ali. Faltando as aulas do microprocessador Microblaze para a programação da calculadora em linguagem C. Acho que mais umas duas partes ali, da parte 5 e 6, ou a parte 5 também, da programação em linguagem C do microprocessador. Estava esquecendo, e também colocar a parte da introdução à lógica reconfigurável, ali a parte teórica. Aquela parte ali em HTML lá. De partir para passar da apostila que está em PDF lá, em Word lá para HTML é mais difícil ali. Eu tenho que colocar na formatação HTML. Daí, colocando isso daí, eu atualizo lá no Moodle daí e coloco nos avisos para vocês. Uma boa tarde a vocês. Qualquer dúvida, me contatem daí. Até semana que vem, então.